de minhas preocupações enquanto educador e, portanto, enquanto político, tem sido o problema da reforma agrária no Brasil, quer dizer, a questão. E até que eu poderia dizer que algumas das considerações que eu venho fazendo silenciosamente, porque na verdade eu não escrevi detalhadamente sobre a questão, algumas das considerações eu acho que são de natureza universal. Por exemplo, se a gente se põe diante da reforma agrária, enquanto abstração até, e se a gente se pergunta em torno de que, ou de outra forma, que é que pode implicar, o que é que pode estar implícita, ou implícito na reforma agrária, na ação da reforma agrária, na prática da reforma agrária. Então eu tenho a impressão que se a gente fizer uma espécie assim de arrolamento dos diferentes campos que participarão necessariamente de um projeto de reforma agrária, de uma prática de reforma agrária, a gente tem, por exemplo, a questão do alimento. Quer dizer, a gente tem o problema alimentar que vai ser tocado diretamente pela reforma agrária. A gente tem a questão da saúde, que não pode ser separada de um processo de transformação da realidade concreta e de transformação das relações sociais que passam a dar-se dentro do projeto da reforma agrária em ação. A gente não pode também se distanciar da questão, ou não pode esquecer a questão da saúde. Quer dizer, a saúde é um dos problemas que um projeto de reforma agrária tem necessariamente que enfrentar. Quer dizer, a melhoria da saúde, dos níveis de saúde. Mas, obviamente, que há uma outra dimensão fundamental, que é a da maior rentabilidade do trabalho agrícola. Quer dizer, quando a gente faz uma reforma agrária, a gente tem que se preocupar com o aumento, por exemplo, da produção dentro das áreas. Quer dizer, o ideal, aliás, é, sem sacrificar a experiência da mão de obra, o direito que a pessoa tem de trabalhar, modernizando o instrumental com que a gente alcança o mundo concreto, é diminuir, ou é aumentar a produção, diminuindo até a área de uso da plantação, por exemplo. Então, esse problema que envolve necessariamente a questão do processo produtivo, portanto, ele é ao mesmo tempo agrícola e é também econômico, é um outro dado que não se pode esconder num projeto, ou uma preocupação que não se pode negar ao projeto de reforma agrária. Por isso mesmo, então, há uma outra dimensão indiscutível no processo de reforma agrária, que é exatamente a preocupação com a geografia física da área que você vai atuar com a reforma agrária, e a geografia humana que existe aí dentro, e a geografia econômica. Quer dizer, isso não é possível. É claro que é uma dimensão mais sofisticada, mas a que a reforma agrária um dia vai chegar também. Mas você não pode tocar em geografia sem tocar em história. Quer dizer, a geografia se prolonga na história indiscutivelmente. Quer dizer, não há nenhuma geografia que não seja simultaneamente cultura e história. Quer dizer, toda análise geográfica necessariamente se despeja num veio cultural e num veio histórico. Ora, a educação, a prática educativa se acha no centro dessas preocupações. Quer dizer,
A prática educativa viabiliza os conhecimentos em torno dessas preocupações. Quer dizer, a prática educativa tem que estar vinculada à questão da produção, tem que estar vinculada à questão da cultura, tem que estar vinculada à questão da história, porque, no fundo, um processo de reforma agrária inaugura uma nova história dos homens e das mulheres, inaugura uma nova cultura, a cultura agora, a cultura que nasce de um processo de transformação do mundo, e por isso mesmo, então, ela implica em transformações sociais, a cultura como agente das transformações também. Quer dizer, a superação, por exemplo, de uma cultura profundamente paternalista e fatalista, em que o camponês se perdia na perda de si mesmo, quer dizer, enquanto objeto quase puro do processo de produção, excluído do processo de produção. Quando ele se reincorpora ao processo da produção, evidentemente que ele ganha uma posição social que ele não tinha, histórica que ele não tinha e cultural. Quer dizer, ele termina a partir das transformações que ele vê realizando-se socialmente na sua comunidade, ele descobre que agora o fatalismo já não explica coisa nenhuma. Então ele descobre que, tendo sido capaz de transformar a terra, ele é também capaz de transformar a história, de transformar a cultura. Então, da posição fatalista, ele renasce numa posição de inserção, de presença na história, não mais como objeto dela, mas como sujeito também da história. Ora, isso tudo são tarefas educativas e políticas. Então, trabalhar no sentido de ajudar os homens e as mulheres brasileiras a exercer o direito de poder estar de pé no chão, cavando o chão, retificando o chão, fazendo que o chão produza melhor, é um direito e um dever nosso. E a educação é uma das portas, ou é uma das chaves para abrir essas portas. Então, é preciso, eu nunca me esqueço de uma frase linda que eu ouvi de um educador, de um alfabetizador, um camponês, sem terra, de um assentamento enorme no Rio Grande do Sul, onde eu fui, quando ele disse: um dia, pela força de nosso trabalho e da nossa luta, cortamos o arame farpado do latifúndio e entramos nele. Mas quando nele chegamos, descobrimos que havia outros arames farpados, como o arame da nossa ignorância. E então eu percebi, melhor ainda naquele dia, disse ele, que quanto mais ignorantes, quanto mais inocentes diante do mundo, tanto melhor para os donos do mundo. E quanto mais sabidos, no sentido de conhecer, tanto mais medrosos ficam os donos do mundo. Então eu acho que essa é uma tarefa que não é só política, que não é só ideológica, mas que, sendo política e ideológica, é, sobretudo, pedagógica. Não há reforma agrária sem isso. Eu vou mandar um recado para os jovens professores e professoras, que é exatamente o seguinte: vivam por mim, já que eu não posso viver, a alegria de trabalhar com crianças e com adultos que, com sua luta e sua esperança, estão buscando ser eles mesmos e elas mesmas. Como em sonho perder a passada e no ombro da terra tomar, como então desgarrados da terra, como assim levantados no chão, na planta dos pés uma terra, como água na palma da mão.
que como sumo, granizo, maná. Habitar